Quando a gente pensa na Antártida, o que vem à mente? Provavelmente um deserto branco e sem fim, certo? Mas e se eu disser que, sobre essas vastas camadas de gelo, não tem só rocha e neve? Pensa em mundos perdidos, criaturas gigantescas e até cápsulas do tempo da nossa própria história. Tudo selado a quilômetros de profundidade. Vamos mergulhar juntos nesses segredos. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que os cientistas estão desenterrando dessas paisagens congeladas está literalmente reescrevendo o que a gente sabia sobre o passado do nosso planeta. E quem sabe, até sobre o futuro dele. Então, nossa jornada começa lá na Antártida. A maioria de nós imagina aquela planície branca, infinita, quase sem vida. Mas olha, por baixo dessa aparência toda, se esconde uma realidade muito, mas muito mais complexa e fascinante. Um segredo que o gelo guardou por milênios. Usando tecnologias que parecem coisa de filme, tipo um radar que consegue enxergar através de quilômetros de gelo, os pesquisadores descobriram algo inacreditável. Não era um deserto plano, não. Era um continente inteiro. Um mundo que está coberto de gelo há milhões de anos e que só agora a gente está conseguindo ver. E só para ter uma ideia da escala do que estamos falando, essa camada de gelo tem em média mais de 2 quilômetros de espessura. Imagina só um mundo inteiro selado debaixo dessa cobertura colossal. O que será que poderia existir lá embaixo, né? Um projeto chamado BMAP-3 revelou uma paisagem completa sobre o gelo, com montanhas que são imponentes, vales super profundos e rios sinuosos. É basicamente um retrato de como a Antártida era antes da última era do gelo, um lugar que, sem a menor dúvida, fervilhava de vida. E por falar em vida, o gelo não esconde só paisagens, não. Ele também preserva, de um jeito quase perfeito, os antigos habitantes desses ecossistemas. Então, vamos dar uma olhada agora na era dos dinossauros, que ficou literalmente congelada no tempo. Lá na ilha Seymour, foi encontrado o fóssil quase completo de um elasmósauro. Pensa num gigante marinho com mais de 15 toneladas. Ele nadava nas águas da Antártida um pouquinho antes daquela extinção em massa que acabou com os dinos. Isso prova que, mesmo no fim da era deles, a vida pré-histórica era incrivelmente vibrante, até nos lugares mais remotos do planeta. Bom, antes da gente continuar, é importante saber o que era um mossasauro. Simplesmente um dos maiores e mais temidos predadores dos oceanos antigos. E olha só, uma descoberta recente na Antártida desafiou tudo o que a ciência achava que sabia sobre eles. Então, a ciência acreditava que os mosassauros não botavam ovos, que eles davam à luz filhotes já formados, tipo as baleias. Só que aí encontraram um ovo de casca-mole gigante, com 68 milhões de anos, e isso mudou tudo. As análises sugerem que ele foi posto por um mosassauro, o que assim reescreve completamente as teorias sobre como esses titãs do mar se reproduziam. Mas o gelo não é só um museu do passado, não. Ele também abriga a vida agora, no presente, em condições tão, mas tão extremas que a gente antes achava que eram totalmente impossíveis para a vida existir. Vamos pensar um pouco no Lago Vostok. É um corpo de água doce, do tamanho de um país pequeno, enterrado sob 4 quilômetros de gelo. Ele está isolado do mundo há 14 milhões de anos, numa escuridão total, com uma pressão esmagadora e sem oxigênio. Sério, seria o último lugar do planeta onde alguém esperaria encontrar qualquer coisa viva. Pois é, mas a surpresa dos cientistas foi gigantesca. Quando eles perfuraram o lago, encontraram DNA, e não era um DNA qualquer. Uma das amostras era 86% desconhecida para a ciência. O pesquisador-chefe Sergei Bulat chegou a dizer que o material era tão estranho que parecia ser de outro planeta. Essa descoberta, claro, alimenta muito a esperança de encontrar vida em luas como a Europa, lá de Júpiter, que também tem um oceano escondido sob o gelo. E a vida encontra uns caminhos ainda mais inesperados. Perto de um vulcão ativo, o Monte Erebus, o calor que vem de dentro da Terra esculpiu cavernas sob o gelo. E lá dentro, a temperatura pode chegar a uns agradáveis 25 graus Celsius. Nesses lugares, os pesquisadores encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e pequenos animais. Isso sugere que ecossistemas inteiros podem estar florescendo nesses oásis secretos debaixo do gelo. Mas o gelo não guarda só segredos de milhões de anos atrás. Ele também funciona como um arquivo perfeito para momentos da história humana. Vamos descobrir as histórias que ele tem para contar sobre nós. Essa linha do tempo aqui une 3 histórias bem diferentes, separadas por milênios, mas todas elas têm uma coisa em comum: o gelo. Ele atuou como guardião silencioso dos segredos de cada uma delas. O caso mais famoso, claro, é o do Otzi, o Homem do Gelo.
O corpo dele, de 5.300 anos, estava tão incrivelmente preservado que os cientistas conseguiram descobrir sua dieta, as doenças que ele tinha, sua ascendência e até a causa exata da morte dele. Ele não é só um corpo congelado, ele é praticamente um mensageiro vivo da Idade do Cobre. Avançando no tempo, em 1948, um avião militar caiu nos Alpes suíços. A boa notícia é que todo mundo a bordo sobreviveu e foi resgatado depois de 6 dias. Esse evento foi tão marcante que levou à criação do famoso Serviço de Resgate Aéreo da Suíça. E o avião? Ele só foi redescoberto 72 anos depois, sendo liberado aos pouquinhos pela geleira que está derretendo. E para fechar, vamos olhar para as forças poderosas, tanto geológicas quanto climáticas, que estão moldando o futuro da Antártida e, por consequência, o futuro de todos nós aqui no planeta. Acontece que, debaixo do gelo, a Antártida esconde uma das maiores regiões vulcânicas do mundo. Em 2017, cientistas descobriram mais 91 vulcões, o que elevou o total para quase 140. O grande mistério agora é quantos deles estão ativos e como essa atividade vulcânica pode estar acelerando o derretimento do gelo por baixo. E é aqui que o Fupudo se torna bem crítico. O aquecimento global derrete o gelo por cima, na superfície, e ao mesmo tempo os rios que correm debaixo do gelo, agora com mais água, desestabilizam as plataformas de gelo gigantes por baixo. É uma reação em cadeia que, segundo os cientistas, vai levar a um aumento significativo e, infelizmente, inevitável do nível do mar nas próximas décadas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O gelo é como se fosse uma biblioteca imensa da história do nosso planeta. Conforme a gente abre suas páginas, novas e incríveis histórias são reveladas. Mas com o derretimento acelerado, a pergunta que fica é: quantos desses capítulos, que são inestimáveis, vão ser apagados para sempre, antes mesmo da gente ter a chance de ler? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia.